Se você sente que está girando em círculos, contornando sempre a mesma ferida emocional ou trabalhando sempre no mesmo ponto, buscando uma libertação de um padrão negativo ou de uma crença limitante, mas que isso não para de se repetir na sua vida. E você já fez todos os trabalhos possíveis, se tornou consciente dos gatilhos, analisou de todas as formas. Então, meu amigo, minha amiga, só te resta entender que sim, você já superou esse ponto. E é exatamente ficar voltando nessa temática, revisitando esse padrão que está te impedindo de viver uma vida realmente nova. E isso acontece porque autoconhecimento não se trata somente de analisar e colocar a luz da consciência, mas também de saber quando fechar a análise e aceitar que você já está pronto para seguir em diante. E é para te ajudar a perceber o quanto você já superou e finalmente ser aquele empurrãozinho que faltava para assumir que o novo já chegou na sua vida, que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vamos embora! Pessoal, eu vou começar trazendo um exemplo de uma consulente que eu atendi, tá? Que me procurou para trabalhar várias questões na época, mas cuja temática era mais o medo de ficar sozinha. Ela tinha um medo profundo de envelhecer sozinha, os filhos já estavam grandes, ela era divorciada e morava numa casa grande, né? E ela queria um parceiro, ela queria amigos, uma vida mais expansiva, mais prosperidade. Então, durante as sessões, nós trabalhamos aí por 1 ano, a cada 3 meses, esses medos que afloravam quando essa nova vida era apresentada para ela. E com a ajuda do tarô, que vocês sabem que é um método que eu utilizo para trazer à tona os padrões limitantes do inconsciente, nós fomos identificando e trabalhando a relação dela com o corpo, com a autoestima, a idade, o desapego dos filhos, a coragem, e ela ia avançando cada vez mais. Foi um atendimento muito gratificante, porque a gente foi vendo esses avanços, ela chegou a voltar a fazer viagem sozinha, coisa que ela tinha muito medo, chegou a resistir de ficar com um sujeito que não queria nada sério com ela, mas que só procurava ela quando estava sozinho, né? Ou seja, ela se tornou capaz de segurar a carência, trabalhar o amor próprio, ela foi evoluindo muito de verdade. Mas em determinado ponto, ela sempre acabava voltando àquela sensação de que ela ia ficar sozinha, envelhecer sozinha, naquela casa, e aí os medos montavam em cima, né? Veja, gente, existe além do medo um apego ao medo. A pessoa se coloca um teto, como a gente viu no vídeo anterior. Um teto é um limite do quanto a vida dela pode mudar, do quanto ela pode desapegar e, consequentemente, do quanto ela se permite ser nova, uma nova pessoa, uma pessoa mais feliz, né? Seja que nova pessoa for essa, uma pessoa mais expansiva, uma pessoa até mesmo menos sofrida. Então, lembra que a gente fala o tempo todo aqui do apego à identidade? Então, quando você se reconhece, por exemplo, como essa pessoa medrosa, sim, você sofre, você tem muitas emoções negativas ali, você perde muitas oportunidades, mas você fica em casa protegido pelo conhecido, né? Se eu sou essa pessoa medrosa, eu tenho que ficar aqui então, trabalhando eternamente esses medos e me protegendo da vida. Se eu sou essa pessoa medrosa, eu não vou me autorizar a iniciar uma conversa com alguém e eu me poupo de ser rejeitado. Eu não vou colocar um projeto meu em ação e assim eu me preservo de ser frustrado nas minhas expectativas. Então aqui eu coloquei a questão da identificação como uma pessoa medrosa, mas veja aí em você, com o que de negativo você se identifica que está te protegendo dessa nova vida que você quer tanto. Ou seja, qual identidade você está acostumada a ter para si mesmo, né? Que apesar de não ser nada legal, está servindo como um escudo para você abraçar o novo que já existe na sua vida, para te poupar de abraçar o novo. E eu sei que pode parecer estranho, ou que você pode levantar algumas resistências quando eu estou aqui falando isso, algumas resistências do tipo, não é fácil assim. Não se trata só de me ver como alguém X e reagir dessa forma, Bárbara. É a vida mesmo que não muda. As pessoas é que me tratam sempre da mesma forma.
Eu até tento mudar, professora, mas tudo fica se repetindo. Ou eu não tenho novas oportunidades. Eu até tento ser uma pessoa nova, sacudir essa personalidade que não me faz bem, mas tudo em volta parece reforçar que eu ainda sou aquela pessoa, que eu não avancei, que nada mudou. Fala se você não se sente assim. Como se o entorno ou até mesmo as suas sensações físicas remetessem a essa identidade. Como se praticamente tudo reforçasse que você ainda não está pronto. E ainda não é momento de sair do lugar. Que você precisa ficar aí mais um pouquinho ainda, né? Limpando, analisando. Eu sei, gente. É difícil mesmo. Se fosse fácil perceber o quão livres nós somos, não precisava de vídeo. É super difícil perceber que a gaiola está aberta e nós, passarinho, estamos ali dentro, falando que a gaiola é pequena, esperando X coisa acontecer para a gente se autorizar a sair. Eu sei, eu entendo, ok? E é da minha empatia sobre isso que surgiu todo esse trabalho. Da compreensão de que nos sentirmos livres e agir de acordo é algo totalmente revolucionário, né? Imagina, menina, uma coisa dessa, você se sentir livre, sem culpas, né? Alguém alegre, ser alguém alegre por motivo nenhum, se despir dos medos, das neuroses, imagina? Uma pessoa assim é bem doida, né? É bem sem noção. É bem perigoso, né, ser feliz. É isso que a Matrix quer que você pense sobre você, viu? Que você não pode olhar para si com lucidez, com carinho, sendo seu amigo e dizer: olha, eu já analisei muito isso aqui. Eu já percebi por que eu atraí esses narcisistas. Ou eu já percebi por que eu me isolei do mundo. Ou eu já percebi por que eu ainda não tive o retorno financeiro que eu mereço, seja lá qual for o padrão. Eu já percebi tudo isso, eu sei as causas, e como um gesto de amor próprio e absolvição, eu me dou alta. Eu digo para mim mesmo, parabéns, você se tornou consciente e agora vamos lá, fazer escolhas melhores e construir uma vida que prove que agora eu sou livre e mais maduro. Mas imagina você fazer uma coisa dessa, perceber que a gaiola tá aberta, né? Gente, uma coisa muito simples que a espiritualidade me trouxe uma vez foi: 2 coisas prendem a pessoa num estado negativo repetido, tá? Repetitivo, ou seja, no karma. Medo e escolhas ruins. Então, não basta você sair do medo, dissolver os medos e continuar tendo as mesmas ações. Para girar a roda da fortuna, vou deixar a carta 10 aqui da roda da fortuna, e sair do ciclo de baixa na sua vida, você vai sim liberando o medo com terapia, com trabalho interior, trabalho energético, mas ao mesmo tempo você vai escolhendo coisas melhores. Vai escolhendo já começar a se arriscar e sair de casa, vai começar a escolher se alimentar melhor, vai começar a colocar em prática as escolhas mais saudáveis. E daí sim, você vai se provando que a vida está mudando. Porque quem vai fazer a roda girar se não você mesmo? Você está dentro da gaiola, vendo as borboletas lá fora, os passarinhos, tudo mais, né? Todo mundo fazendo a festa. E você acha que ficar dentro da gaiola fazendo trabalho interior para superação de medos é tudo. Não, gente, seja qual for a sua gaiola, tá? Gaiola aqui não é só o caso da pessoa que se isolou dentro de casa por medo da vida, não seja literal. Entenda, a gaiola aqui é a metáfora para essa prisão desse condicionamento que você quer se libertar, fazendo apenas análise. Você analisa, preste muita atenção nisso que eu vou dizer, você analisa para liberar o medo e ser capaz de fazer novas escolhas mais alinhadas com a pessoa que você merece ser. Eu não gosto do finja até que se torne real por esse motivo. Porque você pode dizer: Bárbara, então eu vou fingir que eu já sou essa nova pessoa, né? Mais animada, mais corajosa, com mais oportunidades. E aí eu vou sair da gaiola? Não. Entenda que o que é fingimento aqui é o que você fez até agora.
É fingir até que se tornou real essa pessoa sem oportunidades, sem amigos e sem sucesso. Esse foi o fingimento que você acreditou e se manifestou. Mas o real é fora da gaiola, gente. O real é alegria, é perfeição, é sucesso, é espontaneidade, é felicidade. Isso não quer dizer que não vai ter desafios na vida, né? Não quer dizer que nunca mais você vai se frustrar, não. Apenas quer dizer que você viu que a gaiola era a ilusão, que o medo era o que te mantinha preso na ilusão. E, consequentemente, nas péssimas escolhas. Porque, veja, uma pessoa presa, que sente que não merece nada, sente que não tem como fazer nada, que tá ali agarrada no medo. Claro que ela vai fazer escolhas precárias. Então, quando você percebe que a sua real identidade não é aquela aprisionada pelas crenças, mas é essa da pessoa que se sente livre, independentemente dos desafios, porque vão continuar havendo, né? Mas você acorda e começa a fazer escolhas melhores. Ó, lembra aquele dia que você tava naquela festa se sentindo lindo, linda? Pois é, um exemplo bem simplesinho, bem corriqueiro aqui para você ver como funciona. Você não aceitou porcaria não, né? Você ficou na sua, numa postura de merecimento, de tranquilo, de tranquila, nada de desespero. Mas quando você estava se sentindo só o pó da rabiola, abandonado, ninguém me quer, tô feio, tô velho, tô velha, tô acabado, você acabou respondendo aquele recado do fulaninho, da fulaninha que não te trata com todo o respeito do mundo, né? E aí eu te pergunto, qual é o eu verdadeiro? Aquele seu eu que se sentiu digno de respeito e livre? Ou aquele seu eu que se sentiu rejeitado e inferior? Sabe por que você fica oscilando igual um pêndulo entre se sentir ótimo e se sentir a pior pessoa do mundo? Porque você está seguindo certinho a regrinha que a Matrix quer que você siga, viu? Que você atribua todo o sucesso, felicidade, alegria às condições de fora. E toda desgraceira, resultado negativo, problema, a você mesmo. Tá? Você acha que isso é autorresponsabilidade. Você já viu que geralmente é assim? Você conseguiu foi graças a uma sorte, a um fator externo. Mas se você não conseguiu, tudo culpa sua. Uma pessoa livre, gente, é uma pessoa que saiu do mecanismo da culpa. Tá na hora de acordar, né? Esse vídeo é exatamente para você. A culpa é o que te mantém nesse círculo de ai, eu tenho que me trabalhar, ai, eu tenho que me trabalhar. Lembra o que foi falado que faz você sair da roda do karma? Liberação de medos, mais escolhas melhores. O trabalho interior, gente, ele é para perceber. Anota. Você quer parar o vídeo agora e anotar? É legal. O trabalho interior é para perceber quais os medos causaram a manifestação do problema na sua vida. E então, consciente desses medos, desses padrões, você se liberta e se permite fazer escolhas melhores, sair da gaiola. Mas não é nada como o que você tem feito aí, obcecando que você tem algo de errado. Gente, vamos acordar. Uma amiga minha maravilhosa me disse outro dia, Bárbara, eu tô exausta. Quando eu era menos consciente, quando eu era bem materialista, tudo era ficar com a bunda dura, ir pra academia. Eu conseguia fazer tudo. Ela vai assistir esse vídeo e ela vai rir, né? Que eu tô dedurando ela aqui. Ela me falou, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha emoções muito ruins, mas eu levantava e eu ia pra academia. Eu cumpria tudo. Agora que eu tô espiritualizada, que eu tô bem mais desperta, que eu tô bem mais consciente, eu fico só analisando, limpando. Eu tô cansada de procurar o que tem de errado comigo. Pois é, olha essa frase. Acabou de encontrar. Acabou de encontrar. Né? Qual que é o problema? O que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? Gente, nós não podemos tirar o mérito gigante da vitória que essa pessoa teve. Pensa, ela se curou emocionalmente. Ela saiu das crises de pânico. Isso é uma vitória grandiosíssima. E você aí também. Você teve muitas vitórias desde que você começou nesse mergulho para dentro de si, de buscar as respostas, de sentir que tinha algo além dessa vida da Matrix. Isso é perfeito. Mas chega num ponto que você fica só fuçando e fuçando
e fuçando esses padrões limitantes quando a vida tá aí para ser vivida. E o momento é exatamente de se provar que os padrões foram, sim, vistos e dissolvidos. Tem que pôr à prova, gente, senão a vida começa a pôr à prova para você. Então, se você viu, analisou, aprendeu e não está fazendo novas escolhas melhores com aquilo que foi visto, o negócio começa até piorar mesmo. Então, veja a fala dela. Estou cansada de me trabalhar, cansada de buscar o que tem de errado comigo. Sabe o que tem de errado? A crença de que tem algo de errado. Ah! Gente, eu vou fazer algo que eu faço em quase toda live lá no Insta, tá? Se você não me segue, siga-me. Eu vou te abençoar, eu vou te ungir. Eu vou declarar nesse solene vídeo que você é um ser perfeito, maravilhoso, que você é digno de embarcar nesse navio que acabou de chegar para você. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo o apito do navio? Que se chama Nova Vida. Tá vendo? Pois é. Tem um passaporte, viu? Qual que é o passaporte para entrar nessa nova vida, nesse navio? É toda a conclusão analítica que você fez, que você tá de parabéns. De que você atraiu coisas que não eram legais na sua vida por medo, por crenças limitantes. Isso fez com que você tivesse feito escolhas empobrecedoras, né? Você percebeu que você não sabia fazer melhor, mas agora você sabe. Então pegue o seu ticket de nova vida que eu tô te dando agora aqui, ó, o bilhete dourado. Entra no navio e abra os braços como a Rose, tá? E diga, eu estou indo de primeira classe. Esse navio não vai naufragar. Eu sou rica, eu tenho botes. Se algo der errado, eu pulo no bote. Eu não fico me economizando por medo mais, fazendo um eterno trabalho de limpeza interior. Eu tô limpo, eu tô alvejado, eu estou quarado no sol, eu fiz toda uma asepsia, né? Eu tô embarcando rumo a escolhas melhores e a felicidade. Tchau, eu do passado, tchau, muito obrigado por tudo, viu? Eu cheguei até aqui a trancos e barrancos, mas a partir de agora, como é que eu vou? Eu vou digno, meu amor, eu vou elegante, eu vou calmo e posturado. Eu tenho repertório para improvisar. Eu amo a vida e chega de ensaios para minha felicidade. Pessoal, tem vídeo que a gente brinca, tem vídeo que a gente fala sério, mas na verdade é tudo a mesma coisa. É levar a vida a sério, mas não se tornar sério a ponto de ficar rígido e adquirir muita informação, mas não ser capaz de traduzir na prática, na sabedoria. Então, às vezes nas lives no Instagram eu falo mais desse jeito aqui, entendeu? Eu baixo um negócio, eu vou ungindo, eu vou abençoando, que é pra gente rir. Que quando a gente ri, a gente desbloqueia, a gente tira essas cascas enrijecidas dos padrões limitantes, né? Então eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Curta, comente para o nosso engajamento aqui, compartilhe com um amigo ou com uma amiga que está agarrado nesse processo de curar as feridas, de dissolver os padrões, mas que já passou da hora de se mostrar que os medos não vencem mais, né? Você pode falar, eu posso embarcar nessa nova vida. Então, olhe com muito carinho para você. Veja que não é só trabalho interior que você tem que ficar fazendo aí, não. É um ato de coragem também. Porque aquela pessoa medrosa estava te protegendo. Então, observe isso. Eu chego à conclusão com esse vídeo que eu já percebi as causas. Eu já identifiquei os padrões. Eu não corro mais o risco de fazer péssimas escolhas. O bilhete dourado é quando você se autoriza a embarcar na nova vida, que é esse navio que eu estou te convidando aqui a embarcar. E o buscador do autoconhecimento, quando ele trava na limpeza, análise, chega a um ponto que é ele pisando no freio de assumir que já é uma pessoa nova. E isso acontece por esse medo. Nossa, eu passei boa parte da minha vida fazendo péssimas escolhas. Como que eu vou confiar em mim? Que eu não vou naufragar nesse navio? Não vai, não. Entendeu? É isso que eu tô falando. Você tá de primeira classe. Você tem botes. Você é riquíssimo. Por que você tá de primeira classe?
Porque você é uma pessoa consciente. O seu navio naufragava, você ficava congelando no oceano, por quê? Porque você não era consciente dos padrões. Então, de verdade, eu te peço, compartilhe esse vídeo com um amigo que está agarrado nesse processo de ficar curando as feridas, dissolvendo os padrões, mas que já passou da hora de se provar que os medos não o vencem mais. E sair da gaiola fazendo escolhas mais dignas e gerando finalmente essa nova vida tão aguardada. A dica de hoje, gente, é um projeto lindíssimo que é o curso Linha do Destino, que eu desenvolvi juntamente e sempre com a espiritualidade para tirar todas as suas dúvidas sobre a criação do seu destino, do livre-arbítrio, do karma e de como realmente co-criar a vida que você merece. O link tá aqui abaixo do vídeo. Vou adorar te ter como aluno. Um beijo, grande abraço e até a próxima.